Fala galera, Magno Rafael do canal Louco Magno, tranquilo? Galera, antes de começar o vídeo, eu queria que vocês dessem um like no canal, que é muito importante, tá bom? Dessem um like, compartilhem esse vídeo se puderem e, acima de tudo, se inscrevam no canal, galera. Se inscrevam no canal, que é totalmente grátis, é importante para que o canal continue crescendo, tá bom, galera? Pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre, deixa eu ver aqui, 4 assuntos. Primeiro, a rodada de ontem da Libertadores e da Sul-Americana. A demissão de Rogério Ceni, os jogos da Champions e o que Thiago falou na entrevista dele, que eu quero transmitir aqui para vocês, sobre uma realidade nossa hoje e lembrando que dinheiro às vezes não é tudo no futebol. Tá bom, galera? Vamos lá. Primeiro vamos falar da rodada de ontem, que tivemos aqui alguns jogos, falando do principal, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, onde os dois tempos foram distintos, né? O primeiro tempo foi do Atlético Paranaense e, na minha opinião, o segundo tempo foi do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que não aguentou a pressão do Atlético Paranaense, logo no, acho que 8 minutos ou 7 minutos do primeiro tempo, o Atlético Paranaense abriu o placar com uma jogadaça do Vitor Roque, né? Muita velocidade, ele passou entre dois jogadores, o Patrick, que foi o jogador que ele passou mais rápido, não fez a falta, que ele poderia ter feito a falta ali para impedir o Vitor Roque. E o Vitor Roque, na velocidade, ainda conseguiu, mesmo jogando a bola na frente, ele ainda conseguiu passar, conseguiu chegar na frente do lateral esquerdo do Galo e fez o primeiro gol do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que teve muita imposição, muita força física, muita velocidade, muito forte na marcação, e isso, queira que não queira, você acaba gastando muita energia, né? Muita energia. E o Atlético Paranaense, ele tá com o futebol, que agora é treinado pelo Paulo Turra, que foi auxiliar do Filipão, e o Filipão tava lá olhando, de um jogo de muita velocidade, né? Principalmente pelos lados, aproveitando o Vitor Roque também. Muita imposição física, e principalmente jogadas pelas laterais, né? Principalmente pelas laterais, como na direita como na esquerda. Mas o primeiro tempo foi assim, o primeiro tempo foi uma posição totalmente do Atlético Paranaense, onde depois chegou o segundo gol, um gol de pênalti cobrado pelo Terence, né? 2-0 Atlético Paranaense. E aí eu pensava que ia ser 3-4, né? Porque quando você tá com muita imposição assim, logo de cara você faz 2, automaticamente você pensa que vai ser 3-4. Acabou o primeiro tempo, veio o segundo tempo, o Galo melhorou, né, na sua parte defensiva, né? Eu acho que também muito pela imposição do Atlético Paranaense, que gastou muita energia. E aí o Galo começou, teve chances, fez gol, foi anulado e depois conseguiu fazer o gol com o Paulinho, e aí acabou aí. O Galo acho que ainda teve um expulso ainda. Mas o que eu quero dizer aqui, o Atlético Paranaense, ele tem um jogo, o Galo muito cadenciado, e aí vai um ponto meu. Esse Galo tem um elenco muito bom, muito forte, mas não quer dizer que o Kudê, mesmo sendo bom técnico, vai dar resultado nesse elenco. A gente tem que entender que o futebol brasileiro esse ano está muito competitivo, está mais competitivo ainda do que o ano passado. A gente vai entender até o meio da tabela do Campeonato Brasileiro o que vai ser esses times que estão brigando pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, pela Sul-Americana e pela Libertadores. A gente vai ver isso aí, vai começar a entender essa questão de SAF, quem tá melhor, quem não tá, os seus técnicos, quem trouxe técnicos que podem resolver a situação. E a gente vai ver isso aí. Mas foi isso ontem e vou dizer de novo, o Kudê, mesmo sendo bom técnico, não é garantia de sucesso. Não é garantia de sucesso. Isso vale também para o São Paulo e no Flamengo. O São Paulo e no Flamengo não é garantia de sucesso. Mas vamos lá. Teve esse jogo ontem do Atlético Paranaense e 2-1 Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense 4 pontos, o Galo sem nenhum. O Galo tá correndo um pequeno risco de não se classificar, mas acho que ainda é cedo de falar uma situação dessa. Mas foi isso. Falando de outros jogos ontem, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu abrir aqui de cabeça, agora eu não lembro. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Vamos lá. De brasileiros, vou falar mais de brasileiros e não dos outros times, né? Deixa eu mudar a data aqui. Rapidinho, viu, galera?
Continuando, galera. Fluminense 1, The Strongest 0. O Fluminense, como sempre, um time que tenta muito gol, né? Tenta muito gol, mas ontem só foi 1-0. Colocar aqui o Internacional. O Internacional é um time que a gente tem que ficar de olho, porque assim, o Inter, com o Mano Menezes, era um Inter no ano passado e esse ano é outro. Esse ano é outro, não é aquele mesmo Inter que terminou o Campeonato Brasileiro metendo 3-0 no Palmeiras. O Palmeiras já é campeão brasileiro, já em fim de feira, mas não é o mesmo Inter. Ganhou no final, nos acréscimos, um gol chorado do alemão, 1-0. E qual foi o outro? Não teve outro. Então foram isso. De olho nesse Internacional. De olho nesse Internacional. Fluminense, 6 pontos. 6 pontos. O Internacional está com 4. Ou é 4 ou é 6. Desculpa, agora não lembro. E o Atlético Paranaense que está com 4 e o Galo sem nenhum. Né? Na Sul-Americana, ontem tivemos o São Paulo. Ontem ganhou de 2-0, certo? O Puerto Cabello, acho que é da Venezuela esse time. Tivemos também ontem um bom jogo do Red Bull Bragantino contra o Oriente Petroleiro da Bolívia, né? 5-0, né? Tivemos também ontem o jogo do São Paulo, foi isso. O São Paulo, ele teve Rogério Ceni como demitido hoje, agora de tarde, acho que depois das 2 horas da tarde, Rogério Ceni foi demitido. E eu vou chegar lá nas situações, conjugando muito com o que Thiago Silva falou na entrevista dele. E aí eu vou chegar lá. Vamos falar um pouco agora sobre essa questão do Thiago Silva, né? O que eu quero dizer? O Thiago Silva ele deu uma entrevista muito forte, né, falando sobre as contratações que foram feitas. Foram 8 ou 9 contratações feitas pelo Chelsea depois da troca de donos, né? O Chelsea hoje, se eu não estiver enganado, ele está na 11ª posição do campeonato inglês. Está arriscadíssimo nem brigar pela Conference League. E aí o que é que eu trago para vocês? Que o dinheiro, sim, às vezes, ele não quer dizer que tudo vai dar certo. O Chelsea está com muito dinheiro, mas hoje não condiz com a sua situação financeira. O Chelsea hoje, ele é 11º da Premier League, está desclassificado pelo Real Madrid, que tem uma camisa pesada, que tem um time mais consolidado, mais arrumado do que o Chelsea. Isso é tranquilo dizer. Isso também conta, não é só a camisa, mas eu acho que isso também conta em relação ao jogo jogado dentro de campo, pelo mesmo placar 2-0. E isso eu vou trazer muito para cá, para o futebol brasileiro. Vamos lá, vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo, ele contratou acho que 2 ou 3 jogadores para essa temporada. O São Paulo a gente conhece que ele gosta de contratar pra caramba. O Flamengo é um time que tem muito dinheiro, mas mesmo assim você não vê o Flamengo tendo uma constância. Teve 2019, mas mesmo assim rodando de técnico, levando isso pro jogo do Chelsea, levando isso para o time do Chelsea. O Chelsea, ele já vai estar com o Frank Lampard agora, já é o 3º treinador, se eu não estiver enganado, nessa temporada. Então, são filosofias diferentes que acabam atrapalhando e não refletindo isso dentro de campo. Pode acontecer de maneira rápida? Pode, mas não é sempre assim. E isso aí eu jogo pro Flamengo de novo. O Flamengo tem muito dinheiro, rotativa demais os seus técnicos e não tem uma constância. Ganha títulos, ganhou, que na minha opinião, de muita sorte, no ano passado, ganhou. Não importa. Vale levantar o título. Mas em termos de comparações, você vê que nem sempre o dinheiro vai trazer felicidade, no caso do futebol. E aí eu levo muito no lado do Palmeiras, que o Palmeiras hoje ele tem um treinador há muito tempo, que hoje o Palmeiras, que isso o Corinthians tinha, perdeu uma filosofia de jogo, que isso hoje o Palmeiras tem uma filosofia de jogo. Hoje o Palmeiras tem uma filosofia de jogo pelo seu treinador, de estar há muito tempo lá. E isso se transforma em título. E você não precisa comprar todo mundo no mercado para você transformar um time. Você consegue transformar um time com poucas peças, mas aquelas peças se encaixando no que o treinador, que está há muito tempo no clube,
ele vai conseguir transformar aquelas peças em importantes para que o clube ele consiga os resultados que é necessário durante o ano, que são títulos e vitórias. É tanto que o Palmeiras hoje eu acho que tem muito mais vitórias, acho que em 100 jogos, mais de 100 jogos, acho que perdeu 10 jogos. Então isso é consistência, é filosofia de jogo e sem gastar muito. Vamos levar também o Newcastle. O Newcastle hoje é o terceiro colocado da Premier League e sem gastar muito com um cara que é trilhardário, mas não gastou isso tudo para transformar um time. Ele trouxe um técnico, esse técnico ele conseguiu transformar esses jogadores que estavam lá em um time, trouxe algumas peças para poder justamente ajustar isso e hoje estamos vendo aí o Newcastle brigando pela Champions League, não pelo título, mas pela Champions League. Então, é isso que vocês têm que entender. O Thiago Silva ele falou em relação a isso. Ele falou em relação que o vestiário está inchado, então tem muito jogador e nem todos vão jogar. Isso o Abel já falou. Eu pego muito o Abel porque é um exemplo. O Abel, para mim, eu acho que é um exemplo. Nem todos vão jogar e tem uns que vão ficar com biquinho e outros vão estar lá jogando. E é isso, futebol é isso. Futebol dentro de campo cabe 11. Não cabe 22. 22 de um lado e do outro. 11 de um, 11 de outro. Mas não cabe 22 jogadores do mesmo time no campo. Então, é esse ponto que eu quero trazer hoje para vocês aqui, em relação a isso, em relação à questão que, às vezes, você contratar demais não quer dizer que isso vai se refletir em campo. Não vai se refletir em campo. Isso é uma opinião minha. Em termos de Rogério Ceni, o São Paulo agora vai passar por um processo de renovação. O clima dentro de campo, dentro do vestiário também estava pesado. Isso aí é nítido. E mesmo ganhando ontem, o Rogério Ceni foi demitido. Então vejam só, a gente fala que o São Paulo é uma personalidade muito forte, e isso pode ser positivo ou negativo dentro de um vestiário. A gente vai ver hoje o primeiro jogo, né? Com ele comandando, vamos ver. Eu acho que o Flamengo ganha porque o Nublense é um time fraco do Chile, mas vamos ver o que vai ser isso. Mas as escolhas que são feitas durante um processo vão validar muito o que vai acontecer durante a temporada e se isso vai ser positivo ou negativo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que hoje temos futebol brasileiro com muito dinheiro. Hoje é o futebol na América do Sul que, em termos de Brasil, tem muito dinheiro, é muita gente querendo patrocinar, mas isso não se reflete, às vezes não vai se refletir em campo, porque assim, na Libertadores só vai ter um vencedor, no Campeonato Brasileiro só vai ter um vencedor, na Copa do Brasil só vai ter um vencedor, e é isso. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Eu acho que a gente tem que entender todas as situações e assim, muito pé no chão. Acho que o que aconteceu no São Paulo não acontece no Palmeiras, e quando aconteceu, foi melhor tirar o jogador ou vender do que continuar com aquela laranja podre. Isso eu coloco o Patrick de Paula como exemplo, né? E os outros também que hoje tiveram cabeça, o Gabriel Menino, por exemplo, e hoje está aí como titular. Tá certo, galera? Mas foi o vídeo de hoje. Foram os 4 assuntos, né? Foi o jogo da Libertadores, jogos da Sul-Americana, Rogério Ceni demitido e o que o Thiago falou. Mas é isso, galera, é uma reflexão em relação ao que acontece hoje no futebol brasileiro e o que acontece lá fora, e a gente trazer para um pouco para a nossa realidade, para a gente entender que as coisas às vezes tem uma comparação, tem uma realidade como nos dois hemisférios, como no Sul, como lá na Europa, e a gente traz para cá e a gente vê que às vezes tem uma semelhança muito forte. Tá bom, galera? Forte abraço, até a próxima. Hoje tem mais jogo, amanhã tem mais jogo. Hoje, daqui a pouco, tem City e Bayern, né? E Inter e Benfica. Vou ver se eu consigo fazer aqui vou ver se eu consigo assistir o jogo, acho que não vai dar, mas eu vou ver. Mas vou ver se mais tarde, se eu não estiver cansado, não estiver com sono, quando eu não estar com muito sono, eu trago aqui vídeo pra vocês. Tá bom, galera? Forte abraço, até a próxima e valeu!